que o jogo em si já estava resolvido, né? Não é que o jogo não vai valer nada, o jogo vale a classificação, mas o Fluminense construiu um resultado impossível, na prática era isso, cara. Impossível do Volta Redonda reverter, que isso aí tava nessa situação, todo mundo sabia. Mas não precisava ser um jogo tão ruim também, né, cara? O Fluminense pouco criou, jogou assim, o Mano colocou um time misto ali, tentou dar oportunidade para outros jogadores. Isso, né, deveria ser feito sim, pelo menos na minha opinião. Tem que fazer isso. Só não entendi colocar o Arias até o segundo tempo. Não entendi também entrar com o Thiago Silva. Num jogo assim que a gente sabia que estava resolvido. Tá? O Fluminense, mesmo o Fluminense reserva, tinha condições de pelo menos manter o placar ali contra o Volta Redonda. Volta Redonda que não é um time ruim, tá? Volta Redonda não é um time bobo aí no futebol, não. Para mim, é a quinta força do futebol carioca com sobras. A gente vai ver de vez em quando um ou outro time aparecendo aí, como foi o caso do Nova Iguaçu ano passado. Mas de modo geral, o Volta Redonda é um time bem consolidado no futebol carioca. Subiu recentemente para a segunda divisão, tá se organizando ali, é um time que é promissor, não é um time assim, com capacidade de bater hoje o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo. Aí você pode até falar, o Botafogo nem classificou, o Vasco teve dificuldades também ali, o próprio Fluminense teve dificuldade. Teve porque o Carioca não é de maneira nenhuma a principal competição para nenhum desses times, não é de maneira nenhuma ali o foco para nenhum desses times, então a gente vai ver ali que em algum momento esses times vão ter dificuldades mesmo. O próprio Flamengo vai ter dificuldades também. O Fluminense entrou com um time alternativo ali no começo do ano. Mas de modo geral ali o Volta Redonda é um bom time que não tem ainda, não está na prateleira, não tem condições de competir. Quando a gente estiver falando de futebol sério aqui, de coisa séria, o Volta Redonda não tem como competir com esses times, mas é um time organizado. E o time reserva do Fluminense, um time alternativo ali, tinha condições. A questão quando você pode colocar os reservas em campo, quando você pode colocar um cara que não tem tanta minutagem, que não tem tanta oportunidade, é pro cara fazer o jogo da vida dele, pô. Não é pra fazer um jogo ruim igual esse. Não é pro Everaldo, por exemplo, fazer um jogo fraco igual fez hoje. Não é pro Keno fazer um outro jogo fraco. O Keno é um jogador que tá aí há bastante tempo no Fluminense, mas tá perdendo espaço. Não é pra esses caras entrarem e jogar um jogo morno, né? O próprio Germancano também depois entrou ali com bastante dificuldade. O time em si jogou muito mal, tá? Muito mal, mas esbarrando também na questão de que do outro lado tinha o Volta Redonda que também não queria muita coisa. Volta Redonda tinha condições de vencer o Fluminense? Condições de vencer o Fluminense alternativo? Sim. Condições de se classificar? Nenhuma. Essa que é a realidade. E aí você pega um time que além de não ter condições, não acredita, não tem vontade, não percebe que a situação é irreversível, você vai ter um jogo como teve o jogo de hoje aí, que pra mim, se a gente pudesse escolher aqui, mudar a regra, cara, não tinha nem que ter jogo hoje. Um placar de 4-0 ali, se o Fluminense tivesse feito 4-0 no Botafogo, no Vasco, no Flamengo, qualquer um desses times, seria difícil reverter. Imagina tu fazer 4-0 num Volta Redonda. Não tem como reverter, cara. Não tem como reverter e não tem porquê ter um segundo jogo numa situação como essa, né? Então a gente vê ali um jogo assim complicado. Tava assistindo o jogo no Gold, puta, que narração chata, cara. Coloquei na Band, que narração chata também. O jogo não ajuda, a narração não ajuda. E a gente acaba tendo aí um Volta Redonda e Fluminense totalmente protocolar. Só para dizer que teve o jogo mesmo, porque o campeonato manda, a regra manda aí. E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Quarta-feira já tem aí o primeiro jogo da final, Flamengo e Fluminense. Flamengo, Fluminense, Fluminense, Flamengo. Tanto faz a ordem nesse caso para mim. Os dois jogos vão ser no Maracanã. Fluminense tem condições de fazer o resultado? Tem sim. Ontem eu assisti o jogo aí do Flamengo e Vasco. O Vasco com um time, assim, muito ruim. O momento do Vasco é muito complicado, né? Internamente, elenco, tudo é muito complicado. E ainda assim conseguiu ali abrir o placar contra o Flamengo. Não teve condições de manter, não teve condições nem técnicas nem físicas de manter. O Flamengo sobrou depois que tomou o gol, se recuperou, empatou, virou, sobrou fisicamente e taticamente e tecnicamente também. E que mostra que, assim, o Flamengo, apesar de ter um time forte, de ter uma sequência muito boa ali, se não me engano, são sei lá quantos jogos sem perder,
e tudo, o Fluminense tem condições, cara. O Flamengo não é nem de longe um time imbatível, não é nem de longe um time brilhante. É um time organizado, bem treinado, com peças individuais, principalmente individualmente. O Flamengo é um time forte. Mas, assim, além da gente estar falando de um Fla-Flu, de um clássico, de uma final, a gente está falando aí de um Fluminense que se recuperou e que tá num bom momento. Aí, pô, tu tá vendo aqui esse fora mano que eu sempre coloco aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu acho que o Fluminense tá num bom momento, eu acho que o Mano Menezes tá fazendo um bom trabalho, mas eu não acho que ele deveria ser o técnico do Fluminense por perfil, tá? A maneira como ele dirige, as escolhas que ele faz, como foi hoje, por exemplo, um time morto em campo, e aí, claro que não é só a responsabilidade dele, é a responsabilidade dos jogadores também, mas eu não acho que o Mano Menezes seja o cara pro Fluminense. O Fluminense esse ano tem um elenco bom, um elenco competitivo, isso passando muito aí pelo Canóbio, pela renovação do John Arias, pelo bom momento do Germancano também. Tudo isso contribui. Mas assim, de qualquer forma, eu não acho que o Mano Menezes seja o cara. O cara, assim, pro nosso momento, pro Mundial de Clubes, o cara para um campeonato, para fazer um campeonato brasileiro competitivo com o Fluminense. Ele é um cara que fez um trabalho no ano passado muito de recuperação, de pontuar ali quando fosse possível, conseguir a pontuação necessária para a gente sair da zona de rebaixamento. Fez isso muito bem. Mas esse ano, cara, para disputar Mundial, para voltar a ser protagonista, para disputar de verdade, a gente precisava de um cara um pouco mais, pelo menos na minha opinião, um cara um pouco mais arrojado, um cara que topasse arriscar um pouco mais, que eu acho que não é o perfil do Mano Menezes. Ele pode ser competitivo, sim, jogando da maneira dele jogar ali, por uma bola, jogando para pontuar, jogando de uma maneira assim um pouco mais reativa, pode ser, mas não é, pelo menos na minha opinião, cara, não é a maneira que eu gosto de ver o Fluminense jogar. Eu acho que esse ano o Fluminense tem peças que podem fazer com que o Fluminense dispute em alto nível, tá? Assim, não é pra gente entrar num jogo aí, vai pegar o Atlético Mineiro, por exemplo, e jogar ali só pelo resultado. O que é jogar só pelo resultado? O resultado é o objetivo dos dois times? Sempre vai ser o objetivo dos dois times. Mas jogar pelo resultado que eu digo é ser totalmente reativo ali, olhar, entrar no jogo esperando uma oportunidade de marcar, se defender o máximo possível e levar o jogo até o final assim. Eu acho que, além de não ser o perfil do Fluminense, eu acho também que não é o que o torcedor quer ver. Por exemplo, hoje eu nem sei quantas pessoas estavam lá em Volta Redonda, né? Mas com certeza não é. O cara que saiu de casa hoje ali para ver o jogo, teve gente ali de Volta Redonda mesmo. Eu já morei em Volta Redonda durante muitos anos. Volta Redonda não é uma cidade muito grande, então bastante gente pode ir lá ver o jogo, né? Teve gente que saiu da sua casa para ir ver o jogo, que é dali de Volta Redonda, teve gente do Rio, algumas pessoas de Resende, Barra Mansa, cidades ali em volta. O cara que sai da casa dele para ver o jogo, né, que tem pouquíssimas oportunidades de ver o Fluminense jogar em Volta Redonda, só no Carioca mesmo, né? O Fluminense não vai mandar jogos do Brasileirão no Carioca tão cedo. O cara não sai de casa para ver um jogo ruim desse. O cara sai de casa para ver o Fluminense jogar como um time de Série A que está enfrentando um time de Série B, como um time que é recentemente campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão, tem mais de 30 cariocas aí. O cara sai para ver esse time. O cara não sai para ver um 11 contra 11 ali, um jogo de, como diriam os antigos aí, né? Um jogo de comadre. O cara não sai pra ver isso. O cara não perde o tempo dele pra fazer isso. A gente é fanático, vai lá, assiste na TV. Se eu tivesse em Volta Redonda, eu iria no jogo. Né? Recentemente eu me mudei de Volta Redonda pra outro estado. Mas se eu tivesse em Volta Redonda, eu ia ali ver o jogo, ia levar meus filhos. Mas eu não saio de casa pra ver ali um time que tá fazendo um jogo protocolar, cara. Tipo assim, os caras esperando ali dar os 90 minutos para acabar o jogo e dizer, olha, o Fluminense tá classificado aqui, acabou o jogo e é isso. O torcedor, ele sai de casa para ver um espetáculo. E o espetáculo não é no sentido assim, pô, você vai ver o Fluminense jogar pra caramba, um monte de craque, fazer coisas incríveis. Não é isso, a gente sabe que isso não vai acontecer todas as vezes. Mas o espetáculo que eu digo é no sentido de você vê um time que vai fazer o seu melhor em campo ali, vai ser competitivo, vai criar jogadas, vai criar oportunidades, vai tentar alguma coisa para agradar o torcedor que está ali na arquibancada. Pelo menos eu penso assim, né? O torcedor não paga ingresso à toa. Ele não paga ingresso só pelo amor ao clube. Ele paga o ingresso pelo espetáculo, pelo show que ele vai assistir ali. E que infelizmente nem sempre a gente vê um compromisso com isso.
É uma crítica que eu faço aí, sinceramente, ao futebol brasileiro, de modo geral, né? Tem muitos momentos que, quando o jogo, teoricamente, não vale nada, os caras se esforçam menos. Isso diferencia muito a gente de outros, né, de outros países aí. Tem até uma história interessante do Luxemburgo, que quando ele foi técnico do Real Madrid, num jogo aí, não me lembro o jogo, que jogo era, ele tirou o Ronaldo, por exemplo, né? E aí o Florentino Pérez chama ele lá e fala, pô, mas por que você tirou o Ronaldo? Aí ele, olha, eu queria ganhar o jogo, a gente vai ter um jogo seguinte aí, a gente vai precisar do Ronaldo e tudo. O Florentino Pérez falou, cara, você não pode tirar o craque do time, porque o torcedor, ele paga para ver o espetáculo, ele paga para ver o Ronaldo jogando ali. E eu acho que isso deveria muito ser levado em conta também no futebol brasileiro. Não estou dizendo que o Fluminense tinha que entrar com o time titular hoje, mas estou dizendo que quem entrou tinha que honrar a oportunidade de ter entrado num jogo como esse. É um jogo onde você está enfrentando um adversário muito mais fraco, você pode mostrar seu potencial, você pode golear, você pode fazer um monte de coisa. Os caras ficam tocando a bola de lado e, né, esperando o tempo passar. Mas é isso, o Fluminense está classificado. Uma classificação, cara, para mim improvável. No começo do campeonato aí, quando o Fluminense já estava ali matematicamente quase que fora aí da disputa, eu falei, cara, a gente está eliminado, porque a sequência que a gente precisa ter, a combinação de resultados que a gente precisa ter para se classificar, para mim, faz com que seja praticamente impossível. E não aconteceu isso, cara. O Fluminense conseguiu se classificar fazendo a sua parte ali no que era possível, contando com a incompetência dos adversários aí. E a gente está classificado, está na final. Quarta-feira tem Fla-Flu. Amanhã a gente vai fazer um vídeo aqui sobre o histórico desse Fla-Flu aí e como que o Fluminense tem se tornado nos últimos anos, tá? Tanto Flamengo e Fluminense têm se tornado uma hegemonia no Campeonato Carioca. Desde 2017, os campeões aí vem sendo sempre Flamengo ou Fluminense, com exceção do Botafogo, que foi campeão ali uma vez também no meio do caminho. Então isso tem se tornado ali uma hegemonia e esses dois times têm dominado aí o Campeonato Carioca. A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Esse vídeo fica por aqui, cara. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. Se inscreve aí, o canal andou um pouco aí, andei um pouco afastado aqui do canal. Muita coisa para fazer, muita coisa aí que a gente precisa ir conciliando, né? Não vivo aqui do canal, o canal é um hobby e é pra gente falar aqui de Fluminense, para trazer aqui a sua opinião, a oportunidade de você falar também. Se inscreve aí para ajudar e vamos que vamos, cara. Essa semana vai ter mais vídeo aí e é isso. Fluminense classificado. Quarta-feira tem Fla-Flu e eu conto com você aqui no nosso pré-jogo, nosso pós-jogo.